quem se já está a juntar, vamos enchendo esta sala. Dentro de muito pouco tempo eu vou ter aqui um convidado muito especial, porque é um acérrimo adepto e investigador da felicidade. Então eu vou apresentar-vos o meu convidado que conheci exatamente pelo mundo da felicidade e que já vai contar um pouco sobre quem é, o investigador, filósofo, consultor e muito mais um ser humano que tem dedicado muito a este tema, o Jorge Humberto Dias, que vai estar agora aqui comigo. Vamos falar aqui um pouco sobre felicidade, mas claro, o palco vai ser quase todo dele, digamos assim. Por isso, penso que o meu convidado já estará a entrar. Aqui. Pelo menos já tenho aqui a informação de que está quase. Bem, entretanto, o que é que eu posso falar sobre o meu convidado de hoje? Conheci-o no âmbito de uma investigação que o Jorge Humberto Dias levou a cabo com as perspectivas da felicidade e o que é o mundo da felicidade em Portugal, como é que se vive a felicidade também nas organizações. Aliás, foi assim que nos conhecemos para falar sobre este tema. E temos mantido em contacto, não é, sobre este tema que é tão importante, cada vez mais importante olharmos para ele e percebermos onde é que cai, não é, onde é que cai a felicidade naquilo que são as sociedades atuais e também nas organizações. Entretanto, estou aqui com alguma dificuldade de receber o Jorge. Vamos só aqui ver novamente. Coisas das tecnologias, completamente normal. Agora sim, boa tarde, Jorge. Estava aqui com algumas dificuldades em receber-te aqui nesta minha sala virtual, mas entretanto já comecei um pouco a falar sobre ti, como é que nos conhecemos, mas não faço justo, de certeza, à tua história melhor do que tu mesmo poderás contar. Quem é este senhor que fala de felicidade, Jorge? Passo-te a palavra para poderes contar um pouco do teu percurso e da tua influência naquilo que é a felicidade em Portugal. Olá, Judite, boa tarde, muito obrigado pelo convite, o amável convite, é com muito gosto que aqui estou. Estava a ouvir com atenção Estou a tua ouvir perfeitamente, apresentação Jorge, sim, estou a ouvir perfeitamente, sim. e é verdade, nós conhecemos-nos precisamente no projeto de investigação que nós desenvolvemos na Universidade Católica Portuguesa sobre perspectivas sobre a felicidade, contributos para Portugal no World Happiness Report das Nações Unidas. E foi uma fantástica manhã, final de manhã, que passámos a falar sobre felicidade, não é verdade? Exatamente, e é um tema que nos apaixona nós dois, não é? Por isso é fácil passarmos uma manhã a conversar sobre o tema e teríamos ficado muito mais, não é? Se as agendas assim o permitissem. É verdade, e lembro-me que estávamos próximo do almoço também. Também foi ali Exatamente. uma condicionante. Ora, a história da felicidade é uma história já longa, não é? Eu lembro-me de uma das minhas primeiras leituras sobre a felicidade ter sido de Aristóteles. Portanto, estamos a falar à volta de 2500 anos, no mínimo, não é? E depois, a partir daí, eu penso que a preocupação pela felicidade nunca mais parou. Claro que teve uns altos e baixos, não é? Houve umas épocas da história em que foi mais valorizada, houve outras épocas em que foi menos valorizada. O mais interessante que eu acho nesta aventura é a quantidade de definições que existem sobre felicidade. Eu acho isso muito giro, sinceramente. Mas sabes o que é que eu acho mais engraçado ainda? Sabes que eu esta semana, como preparação para esta live, eu fiz uma pergunta nos meus perfis das redes sociais, no Facebook, aqui também no Instagram e no LinkedIn, se para ser feliz era preciso saber a definição de felicidade. E foi muito interessante ver as respostas das pessoas. Para já tivemos uma diversidade de respostas bastante diferente.
Mas eu penso que a maioria terá dito que não é preciso saber uma definição de felicidade para poder viver a felicidade. Ora, sendo eu filósofo, estas questões, se não tiverem problemáticas, os filósofos são especialistas em ver lá problemáticas, não é? Ou E, seja, crias um portanto, problema agora para poderes resolver, não é, Jorge? Sim. exatamente, é isso mesmo. E então eu achei que talvez na próxima semana, a seguir a esta live, vá tocar nesse assunto. Ou seja, como é que uma pessoa pode ser feliz se não souber o que é a felicidade, não é? Eu também fiz uma pergunta sobre o amor, porque também é um tema que estou a trabalhar e que em breve irei apresentar algumas atividades nessa temática. Mas é muito interessante como é que uma pessoa pode dizer a outra ame-te sem saber o que é que isso significa, não é? Portanto, das duas uma, ou está a usar uma palavra sem grande significado, porque é o mais provável, se a pessoa não sabe qual é o significado, e poderá estar a usá-la porque fica bem, porque é bonito, porque se calhar os presentes que vai receber por ter dito essa palavra são presentes apelativos, não é? Muito interessantes. Provavelmente pode ir jantar fora se disser essa palavra, pode ir dar um passeio no jardim, enfim. Sim. É As uma moeda coisas de troca às vezes, não achas, Jorge? é. É muito E utilizado. resolve Não muita é? coisa, não é? Sim, sim, sim. E, portanto, eu acho que com a felicidade acontece exatamente o mesmo, não é? Aliás, eu estava a pegar ontem em alguns trabalhos académicos dos meus alunos do curso de felicidade que nós temos e estava a recordar alguns comentários muito interessantes que alguns fizeram, que foi eu passei, na minha primeira aula, logo no início da aula, eu passei uma espécie de teste de diagnóstico sobre a felicidade pessoal. Eu nunca imaginei que aquilo gerasse tanta pressão nos alunos. Nós sabemos que os testes normalmente geram pressão, não é? Mas aquele eu acho que gerou ainda mais pressão que os outros testes cognitivos todos juntos, não é? Para já porque não estudaram, não é? Não sabiam qual era a matéria. Ou Nem o seja, a Google matéria... responde. Exato, nem podiam ir à internet procurar as respostas. Mas depois o mais interessante foi os resultados. Eu acho que as pessoas estavam com essa pressão. Bom, e se o resultado for mau? E se este teste disser que eu não sou feliz? Não é? Eu acho que talvez tenha sido essa a pressão. Nos trabalhos finais, os alunos exploraram muito essa questão. A importância que é quem está a estudar felicidade, quem quer ser um profissional de felicidade, quer do ponto de vista privado, do ponto de vista pessoal, quer também nas organizações. E depois tem um resultado mau, é motivos de preocupação, se calhar, pensam as pessoas, não é? Ou E então portanto não, acho não é? que foi isso tudo que teve Sim. em jogo. Foi muito interessante. É muito interessante, Jorge, e ainda bem que falas disto, porque o que eu sinto, e sendo uma profissional que trabalha a felicidade e que estou sempre com a felicidade, 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 mas o que eu sinto é que as pessoas têm uma preocupação maior em justificar a sua felicidade do que em perceber realmente onde é que ela está, não é? Porque às vezes podemos estar a procurar nos sítios errados. E que há uma grande pressão para que as pessoas partilhem, não é? Aspectos visíveis de que são felizes. Não sei se tens a mesma percepção, mas eu muitas vezes percebo isto, que há uma grande necessidade, e eu trabalho muito nas redes sociais, não é? É o meu mundo, e as redes sociais é muito fácil ver estas induções, não é? De partilhas que dão a sensação de uma felicidade grande, extrema, mas que depois, quando conhecemos as pessoas por detrás, não é? Das partilhas, vemos que realmente não existe um match entre aquilo que é mostrado e aquilo que realmente a pessoa compreende a felicidade, porque não a compreende, porque não sabe, porque não procura. Qual é a tua opinião sobre isso? Ora, eu costumo usar um slide em algumas comunicações que tenho feito, que se chama a metáfora da polícia judiciária. Eu gosto muito desse slide porque vai ao encontro do que tu estás a dizer, precisamente. Um profissional, se quer trabalhar a felicidade, tem que ter conhecimento de várias definições de felicidade. Até para poder intervir e poder saber o que é que vai fazer, não é? E isto é um assunto complexo, porque vamos imaginar que eu vou trabalhar numa organização
em que há 50 colaboradores que têm uma única definição de felicidade. Não interessa as razões, mas é a realidade, é o diagnóstico que nós fazemos. Ora, se eu não tenho o mínimo conhecimento sobre essa definição de felicidade, como é que eu vou poder trabalhar com esse grupo? Das duas, uma, ou vou trabalhar com uma outra definição de felicidade e aí vou fazer um caminho diferente com eles, não é? Que pode não ser esse o objetivo da organização. A organização pode querer aprofundar aquela definição de felicidade que já tem, porque acha que é mais correta, por exemplo. Ou então, por isso, simplesmente, não vou conseguir fazer o trabalho que me foi pedido, não é? Portanto, essa seria uma primeira análise. E, portanto, a metáfora da polícia judiciária é precisamente a polícia procurar no sítio certo, porque convém que encontre o ladrão, não é? Convém que isso aconteça para que haja justiça, para que a sociedade funcione, para que haja segurança, para que as pessoas confiem no sistema, não é? E para que haja uma vida melhor. Portanto, esta metáfora, aplicada depois à questão da felicidade, permite-nos aqui explorar uma série de competências, de ideias-chave, etc. Depois, a segunda questão que eu acho também igualmente interessante é que na nossa investigação, apesar de nós não termos ainda revelado os grandes resultados da nossa investigação, temos vindo a revelar pequenas coisas ao longo destes 3 anos, mas eu posso abrir aqui um bocadinho o véu, que é muitos profissionais de felicidade não tinham propriamente de forma sólida uma definição de felicidade. E, portanto, são profissionais que têm investido neste tema, têm trabalhado, nomeadamente mais até nas organizações, mas quando questionados, e era uma das perguntas do nosso questionário, quando questionados sobre a definição de felicidade, sentiram ali alguma dificuldade em desenvolver uma definição de felicidade. Portanto, estes são aspectos que eu acho que são importantes quando tocamos nesta questão. Muito bem. Eu não me recordo muito bem do que é que respondi nessa questão, mas acho que também me espalhei um pouco na altura. Eu acho que não. Já não me lembro mesmo do que é que respondi. Mas eu acho que fui das que na altura teve alguma dificuldade, mas é por este motivo, não é? Porque eu comecei a trabalhar primeiro a felicidade em mim, não é? A descoberta da felicidade em mim. E embora eu já trabalhasse com a felicidade das pessoas há muito tempo, porque tem sido o meu trabalho, mesmo quando não era publicamente sobre a felicidade, já era sobre a felicidade, conforme tinha partilhado contigo, mas não tinha muito bem definido. É? E depois temos a percepção de que a felicidade para mim, para o outro, e para o outro, e para o outro, pode ter contextos tão diferentes, é? Embora depois, no fundo, na simplificação possa ir ter ao mesmo, mas como nós nos relacionamos com o mundo de forma diferente, às vezes é um pouco complicado, por isso, sim. Mas eu tenho uma opinião muito... Eu acho que um bocadinho rígida sobre isto, que é, os melhores profissionais são aqueles que estão perdidos, porque ao encontrarem aquilo que funciona para si, ajudam depois os outros a encontrarem-se. Por isso, há pouco ia dizer-te isto, mas não quis interromper. Não é? Quem teve menor nota no teste sobre a felicidade, possivelmente possa ser um maior trabalhador da felicidade, não é? Porque vai ter que fazer aí um sprint para descobrir. É? O que é que tu pensas sobre isso? Sim, nesse aspecto é verdade. Concordo totalmente. As pessoas que têm um resultado mais abaixo, claramente, e aliás isso diz nas instruções do teste, que, ou seja, estamos aqui a falar de 64% para baixo, não é? 68% tem sido visto como a média mundial 68%, embora até 64% é aceitável, digamos assim. Menos de 64%, então é aconselhável que a pessoa trabalhe os tópicos. Aliás, o instrumento que eu estou a criar e que está sempre em desenvolvimento, podemos sempre melhorar, evidentemente, está numa fase agora estável, portanto já estamos na 5ª versão melhorada, portanto penso que agora irá ficar assim durante uns tempos, até descobrirmos fragilidades, não é? E outras coisas. Essa ferramenta diz-nos logo, automaticamente, dá-nos logo um relatório. Assim que a pessoa submete as suas respostas, ela fica com acesso a um relatório que diz o seu resultado, de 0 a 100, e depois vai dando comentários pergunta a pergunta.
Estamos aqui a falar de 100 perguntas sobre a felicidade da pessoa, nas mais diversas áreas, não é? Portanto, o questionário está dividido em 5 grandes categorias, e depois essas categorias também estão divididas em várias subcategorias das várias áreas da vida da pessoa, que inclui o trabalho, que inclui a vida mais pessoal, a alimentação, enfim, muita coisa. As relações, os projetos, enfim, tudo isso. Ok. E então, essas pessoas que tiveram nota mais baixa, foram algumas, a ideia é que venham a trabalhar aqueles tópicos que lá dizem no relatório. Ou seja, atenção que você teve má classificação neste tópico, naquele e por aí fora. Então nós vamos buscar esses que tiveram cotação negativa e podemos trabalhar com a pessoa, caso ela tenha interesse, obviamente. Porque nem sempre acontece. Há pessoas que não estão disponíveis para aprofundar essas questões. É como eu costumo dizer, pelo menos nesta dor eu já sei com o que é que conto, não é? Agora vou mexer e depois vou descobrir novas dores. Muito bem, Jorge, agora porque as pessoas que estão agora a assistir aqui no live ou que depois vão assistir à gravação podem ficar com essa questão. Esta ferramenta é uma ferramenta que pode ser aplicada como e por quem? Quem é que pode preencher este teste? Apenas os alunos que estão nas pós-graduações da felicidade? As empresas podem pedir esta ferramenta para poderem testar, medir, não é? De que forma é que também estão a ter impacto nas pessoas e como é que isso pode repercutir na felicidade delas? Quem e de que forma é que podemos usar esta ferramenta? Sim, de facto, os primeiros foram os alunos de felicidade, é verdade. Achámos que fazia todo o sentido serem os primeiros a testar a ferramenta e foi a partir do contributo deles que tivemos a primeira versão melhorada. E foi muito interessante essa experiência. Isso foi feito em aula e fomos explorando, fomos discutindo, fomos analisando. Depois, ela já foi utilizada por organizações, desde empresas, associações do setor social, por exemplo. Enfim, ela está disponível para qualquer pessoa, para qualquer organização. Depois, o que vai dar trabalho é a intervenção, não é? Porque esta ferramenta está pronta a ser utilizada, é muito fácil, é só a pessoa que quiser usar enviar-me um e-mail e através de e-mail eu envio a ferramenta para a pessoa, ela tem um link e acede à ferramenta através desse link e pronto, está pronta para ler as instruções, sentar-se bem confortável, porque vai demorar algum tempo, não é? Não é propriamente aqueles questionários de 5 minutos, não é? E aqui o tempo é muito relativo, depende da pessoa, não é? Há pessoas que são mais cognitivas, não é? Mais intelectuais, então gostam de pensar muito bem antes de responderem às perguntas, então essas pessoas provavelmente vão demorar mais tempo a responder ao questionário. E são 100 perguntas, ter atenção a isso, não é? E não são perguntas de resposta muito fácil. Eu admito que possa haver 10 que sejam fáceis, mas se calhar as outras 90 obrigam a pessoa a pensar e isso levará algum tempo. Se nós imaginarmos que em cada pergunta a pessoa demorar entre 30 segundos a 1 minuto, portanto podemos estar aqui a falar de 100 minutos. 100 minutos é algum tempo, não é? Ou mais, não é? Porque às vezes, se calhar, a pessoa que vai responder nunca pensou sobre estas questões, não é? Também temos essas situações. Aí até pode ser interessante, já que colocas essa questão, a pessoa pode chegar ao final e lembrar-se, vou mudar aqui a resposta numa pergunta, não é? Porque à medida que vai pensando na sua vida, provavelmente pode achar que é melhor alterar uma ou outra resposta. Pronto, e acho que é isso. Depois, era o que eu estava a dizer, o que vai dar mais trabalho é, porque isto é uma ferramenta essencialmente de diagnóstico, em que eu fico com a informação, isto é útil essencialmente para mim, para a pessoa também, obviamente, fica com a informação sobre, é uma espécie de espelho, não é? Mas depois é importante para mim, caso aquela pessoa diga, olha, eu agora quero aprofundar isto, quero melhorar, então vamos a isso. Então vamos subcategoria a subcategoria e vamos explorar no sentido de tentar melhorar o desempenho da pessoa nessa subcategoria.
Muito, muito interessante. Bem, já sabem, se quiserem explorar como é que está a vossa felicidade e depois trabalhar sobre ela, caso também assim o pretendam, podem contactar aqui o Jorge Humberto Dias através do Instagram ou dos contactos que depois o Jorge vou convidá-lo no final a deixar, porque de facto às vezes nós estamos no caminho errado, não é? À busca da felicidade e ela pode estar nos sítios onde nós não estamos à procura. Jorge, eu agora gostaria de fazer a pergunta, aquela pergunta mesmo que me trouxe a convidar-te, não é? Que te trouxe aqui e para a qual eu te convidei, porque nós estamos a falar de felicidade. Eu conheci-te no contexto é? Em que falámos há pouco e neste momento existe uma pós-graduação focada na gestão das pessoas e das organizações com base na felicidade. Então eu tenho duas perguntas para ti, vou-te passar o palco já com as duas perguntas feitas para que possas expandir a tua partilha. Uma é qual a importância de haver gestão de pessoas com foco em felicidade, porque que os gestores de pessoas e de empresas, não é, devem colocar o seu foco na felicidade e nesse seguimento, como e porquê que surge esta pós-graduação? Muito bem. Então, se calhar vou começar pela segunda, que é mais fácil. Sabes que o cérebro vai sempre ao mais fácil, não é? Então, a pós-graduação surgiu precisamente na sequência do nosso projeto de investigação. O nosso projeto de investigação surgiu em 2017, no final de 2017, e quando fomos para o terreno fazer as perguntas aos profissionais de felicidade, bom, nós começámos a sentir um grande impacto, não é? Isso mexeu muito com as pessoas. Olha, por exemplo, mexeu com uma das pessoas que foi visada no nosso questionário. Uma das nossas primeiras perguntas era sobre um Happiness Manager. Não sei se te recordas. Sim, do Fábio, sim. Exatamente, do Fábio Pina, que foi um dos primeiros Happiness Managers em Portugal. Nós, na altura, até pensávamos que tinha sido o primeiro, mas depois, quando começámos a mergulhar neste terreno da investigação, descobrimos que afinal tinham existido mais antes e foi muito interessante o processo. Até que uma das pessoas que foi entrevistada, que foi o Georg Dutschke, que é professor na Universidade Atlântica e que também tem uma experiência muito interessante no tema da felicidade, começámos a trocar opiniões e começámos a gostar muito do trabalho um do outro. E pronto, e chegámos à ideia de criar em conjunto uma pós-graduação. Fizemos uma parceria entre o projeto de investigação e a Universidade Atlântica e assim nasceu a primeira edição. Este ano temos já uma segunda edição preparada que, na minha perspectiva, está muito mais forte do que a primeira. Tem um maior índice de internacionalização, por exemplo, que é muito importante para nós não conhecermos só o que é a felicidade em Portugal, não é? E as organizações portuguesas. É muito importante conhecer lá fora também o que é que se está a fazer. Temos uma grande referência, que é o Ignácio Fernandes, que é um grande profissional do Chile e que já foi professor universitário durante 15 anos, foi um grande empreendedor na felicidade organizacional no Chile e na América Latina, etc. E outros professores que também são grandes referências nestas matérias. Temos uma cadeira nova, por exemplo, responsabilidade social, que não tínhamos na primeira edição, e temos um conjunto de vantagens também muito interessantes, como por exemplo, para os alunos da primeira edição, as cadeiras novas são grátis. Portanto, como vamos ter, penso que umas 4 cadeiras novas, esses alunos podem frequentar essas 4 cadeiras sem pagar nada. Portanto, a ideia também é criar aqui uma grande família, mais académica, obviamente, porque é esse o nosso local de trabalho, não é? E, portanto, nesta perspectiva académica, queremos criar uma família, queremos que os profissionais de felicidade tenham conhecimento e, portanto, sejam profissionais de felicidade com conhecimento académico, com conhecimento validado do ponto de vista académico. E, portanto, essa grande família, ao trabalhar em conjunto, ao estar também conectada, porque depois isto também cria aqui uma grande rede, não é, de contactos, onde muitas vezes é fácil uma pessoa perguntar, olha, preciso de um colega nesta área, por aí fora. Então nós conhecemos sempre alguém na rede que pode ser útil a essa pessoa e a esse projeto. Portanto, foi assim que tudo começou e, pelos vistos, está para ficar, não é? Se vamos para a segunda edição, parece que o mercado gostou da experiência.
tivemos 13 alunos, não foi mal para a primeira edição. E agora temos uma série de protocolos com várias entidades que estamos a estabelecer e, portanto, parece que a coisa vai ficar mesmo muito interessante. Em relação à primeira pergunta, ora, os estudos ainda não são muitos nesta matéria. Eu creio que o principal estudo que veio agitar aqui esta área foi o estudo do Deneve, um professor da Universidade de Oxford, e o trabalho que ele está a fazer nesta área é tão bom e tão interessante que ele foi convidado, o que é uma coisa também inédita, ele foi convidado para ser editor principal do World Happiness Report das Nações Unidas, não é? Eram apenas 3 editores e agora são 4 com a entrada do Deneve. E também podíamos justificar aqui a entrada do Deneve com outro grande contributo dele, que é a criação, pela primeira vez, neste relatório de 2020, do ranking mundial de cidades felizes, que é também uma área que estamos a explorar agora também, e que está a ser muito interessante a experiência, porque, no fundo, começamos a ver que isto está tudo interligado, não é? Pessoas felizes, organizações felizes, cidades felizes, países felizes, mundo feliz, se quisermos. Sim. Portanto, há aqui toda uma rede estrutural, não é? Que é importante trabalharmos. Muito bem. Olha, vou partilhar aqui uma coisa, Jorge, tem tudo a ver com isto que estavas a falar. Eu há cerca de 2 anos fui fazer umas sessões de yoga do riso numa empresa que estava dividida a nível estrutural entre... agora faltou-me... faltou-me completamente. Ponte de Lima, entre Ponte de Lima e Vila Nova de Cerveira. Uma zona muito bonita. Uma zona lindíssima. E quando eu chego a Vila Nova de Cerveira, ou seja, eu fui para Ponte de Lima, já conhecia Ponte de Lima, nunca tinha ido a Vila Nova de Cerveira. E quando chego a Vila Nova de Cerveira para fazer as sessões, ou seja, de manhã tinha estado na empresa em Ponte de Lima, fiz as sessões de manhã em Ponte de Lima e depois à tarde fui para Vila Nova de Cerveira. Uma coisa que eu reparei foi na quantidade de pessoas jovens, muito jovens, porque nós sentimos, não é? Nós sentimos as pessoas, nós sentimos as características, a atitude das pessoas, pessoas muito globais, não todas portuguesas, mas com uma atitude muito global e que operavam ali naquela empresa, era uma empresa tecnológica em Vila Nova de Cerveira. E estamos a falar de uma terra muito pequenina, não é? Muito, né? Embora esteja ali na fronteira com a Espanha, mas é uma fronteira ainda distante, um pouco distante, né? da cidade, não é? da cidade mais próxima. Não é logo ali, não é atravessar a fronteira e estamos numa cidade. Exato. E uma coisa muito interessante que eu vi foi isto, porque as pessoas eram extremamente felizes por viver ali, não é? Apesar de nós pensarmos, não é, que Portugal é só Lisboa e o Porto e pouco mais, não é? As pessoas, foi isso que eu senti, que as pessoas eram extremamente interessadas em autoconhecimento. Muitas delas praticavam várias atividades que as ajudavam a desenvolver o seu autoconhecimento e tinham um ar muito feliz, mesmo muito feliz. E este verão, há cerca de 2, 3 semanas, eu fui visitar Vila Nova de Cerveira novamente e fui num domingo, ou seja, num contexto completamente diferente, em passeio, num dia de semana diferente e senti essa felicidade em todas as ruas. Apesar de estarmos nesta fase em que as pessoas andavam de máscara, muitas pessoas também passam ali, é uma zona de muita passagem de autocaravanas para a zona das praias, mas o que eu senti, estive lá 2 horas sentada numa esplanada a apreciar a vida em redor e eu senti muito isso. Ou seja, é uma terra muito pequenina, entretanto já fui investigar à internet, não é? E vem isto que tu estavas a dizer, eu senti que as pessoas naquele trabalho eram felizes, naquela empresa eram felizes, havia uma cultura de felicidade muito grande, apesar de estarmos a falar num meio pequeno, a empresa faz investimento em práticas de felicidade e depois quando olhamos para o contexto em redor, não é? É um contexto em que a própria comunidade é uma comunidade que demonstra, ou aparenta pelo menos, né, que nós não sabemos o que é que vai no interior das pessoas, mas que aparenta uma felicidade maior do que em outras circunstâncias semelhantes.
Então, isto que estás agora a contar, eu acho que sim, que faz muito sentido. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas agora estava a ouvir falar e estava a fazer as várias conexões, que de facto, não é? Nós quando trabalhamos numa organização, a organização está incluída ela própria numa comunidade, não é? E tudo tem este impacto. Muito bem, Jorge. Sem dúvida. É. Sim, e agora estava a falar do investimento que esta empresa, não é? Fez ali na felicidade dos trabalhadores. E sei que tu também, não é? Fazes este trabalho também junto de empresas, também vais até às organizações, também falas sobre felicidade ou atuas de alguma forma em felicidade. Eu tenho a minha opinião pessoal, não é? Mas hoje o palco é teu e o que é que tu dirias, não é? Aos profissionais que têm poder de decisão, sejam eles diretores de recursos humanos, gestores de empresas, que possam assistir a este live sobre a importância de se investir em práticas de felicidade. Porque é que eu, por exemplo, como gestor de uma empresa, até poderia pagar uma pós-graduação ao meu diretor de recursos humanos ou de uma outra área ligada às pessoas, por exemplo? É engraçado estares a tocar nesse tema. Isso aconteceu na primeira edição. Tivemos lá algumas pessoas de algumas organizações, precisamente nesse registro. Mas é interessante, isso depende da motivação, não é? Eu penso que não há propriamente uma espécie de receita chapa 5 que eu possa usar em todas as organizações. Se tivesse que dar alguma sugestão, eu talvez dividisse em meia dúzia de argumentos que pudesse usar consoante o tipo de organização, consoante também os objetivos da organização, a motivação, etc, etc. Porque a motivação que leva as pessoas a interessarem-se pela felicidade nem sempre é a mesma, não é? Agora, o mais importante é que nós sabemos que depois da pessoa de entrar neste processo de reflexão e de vivência, porque isto depois é cíclico, não é? Eu penso na felicidade, depois vou ter uma experiência, depois vou avaliar, depois vou voltar a pensar, depois, não é? Estou sempre neste ciclo. E a partir do momento em que as pessoas entram neste ciclo, nunca mais vão abandonar este ciclo. Porque percebem que, por um lado, a felicidade é o sentido da vida, estamos cá neste planeta, vimos a este planeta para sermos felizes, independentemente, e isso já foi no início da live, independentemente da definição de felicidade que a pessoa possa ter, não é? E, portanto, quando a pessoa entra nesse ciclo, aí somos praticamente todos iguais, porque vamos começar a fazer coisas muito semelhantes. Por exemplo, algo que é comum é as pessoas quererem melhorar, seja lá o que isso for. Não é? Posso melhorar a querer ganhar dinheiro, posso melhorar a querer ter mais impacto na sociedade, posso querer melhorar a minha saúde, as questões ambientais, enfim. Mas o melhorar é comum a todas estas práticas. Não é? Agora, o difícil é começar. Isso é um pouco a minha experiência. E é aí que temos que tentar adaptar a argumentação consoante as motivações. Há organizações que entram nas questões da felicidade, e a maioria delas foi assim, por questões de talento, de reter o talento, não é? Não deixar o principal talento ir embora. E estamos aqui a falar dessa área que tu também sublinhaste, que são as empresas tecnológicas. Foram, assim, o grande boom de organizações a pescarem o olho à felicidade, foram precisamente essas, não é? Mas depois começaram a entrar outras. Aos poucos, outras começaram, embora com outro tipo de argumentação, com outros interesses, não é? Que não os interesses das empresas tecnológicas. E então é essa visão que nós temos que começar a ter. O que é que interessa a cada organização e que a felicidade pode ser ali um input de mais-valia, um acrescento, não é? Por exemplo, na maior parte dos casos, eu sinto que é importante a sustentabilidade. Ou seja, e em Portugal isso faz todo o sentido porque temos uma elevada percentagem de organizações que abre e fecha num curto espaço de tempo. Não é? Portanto, a dificuldade não é abrir uma nova empresa ou um novo projeto. Não é? A dificuldade é mantê-lo ao longo do tempo. E esse eu acho que é um grande desafio para Portugal e para os portugueses. Não é? Portanto, aí temos que ver caso a caso o que é que pode permitir a sustentabilidade. Não é? Mas depois há outros, além da retenção de talento e da sustentabilidade, há também outro tipo de argumentação, como por exemplo a questão de saúde.
não é? Naquelas profissões mais pesadas, não é? E, por exemplo, agora vou entrar em breve num projeto que vai ter uma intervenção muito grande na educação, por exemplo. Na educação, se nós olharmos para a educação, quais são os principais problemas? É muito fácil. São todos relacionados com a saúde. É muito interessante. No caso dos professores, não é? O stress, a depressão, o cansaço psicológico, mais conhecido pelo burnout, não é? Portanto, temos que olhar para a situação específica dos profissionais e das organizações e ver o que é que eles precisam. E nesse sentido, o que é que a felicidade poderia ajudar os professores? Não é? E depois, no caso dos alunos, a mesma coisa, o bullying, não é? Também, algum stress também, as indecisões, não saberem muito bem o que é que querem fazer da vida, não perceberem para que é que serve a escola, etc. Não é? E depois para os diretores, a mesma coisa. Quem gera as organizações educativas, desde o ensino não superior até o ensino superior, o que é que pode fazer para melhorar os seus resultados, o seu ambiente, porque sabemos que um bom ambiente escolar contribui para melhores resultados e por aí fora. Portanto, aqui seria a saúde, não é? Portanto, já temos aqui 3 tipos de argumentações diferentes, não é? Retenção de talento, sustentabilidade e agora a saúde. E, portanto, é esse processo que um bom profissional de felicidade que queira realmente manter-se e fazer disto vida, porque acha que é importante para si, tem de fazer este trabalho e de perceber qual é que é a argumentação específica para cada tipo de organização. Porque senão não vai conseguir, porque se eu chegar por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo muito interessante. Se eu chegar a uma organização educativa e for com a argumentação da empresa tecnológica a dizer, olha, retenção de talento, está interessado? Eu, Não. ainda não chegámos a isso, não é? Agora, se eu disser, olha, tenho aqui uma ferramenta que vai permitir melhorar a saúde dos seus profissionais, ele vai comprar logo. Vai comprar logo porquê? Porque começa a ver os ganhos que vai ter. Por exemplo, na área da educação nós sabemos que há muito absentismo, não é? E por questões de saúde. Ora, se a minha ferramenta contribuir, através da felicidade, para melhorar a saúde dos profissionais, eu vou também conseguir reduzir o absentismo desses profissionais. Logo, a organização vai poupar muito dinheiro, vai poupar também um gasto de energia desnecessário e os resultados a vários níveis vão aumentar. Portanto, é logo meio caminho andado para essa argumentação ser comprada. Isto só para deixar claro, então, a importância de ter uma boa argumentação. Muito bem, estamos aqui a ver alguns comentários e melhorar a produtividade interessa às empresas, sim, e essa produtividade tem de ser sustentável, como dizia o Jorge, não é? E por isso, profissionais que são felizes vão fazer também com que essa produtividade seja sustentável, porque caso contrário, a rotatividade vai levar a um prejuízo muito grande, por isso é um investimento que tem um retorno muito visível, na minha opinião. Jorge, para não nos estendermos muito, porque eu ficava aqui o resto da tarde a falar contigo sobre felicidade, mas temos que nos despedir e começar a encerrar a nossa conversa. Eu gostaria de te pedir que partilhasses connosco algo que, porventura, acho que é importante e que eu não tenha questionado e que possas também partilhar onde é que as pessoas podem acompanhar estas tuas partilhas, este trabalho fantástico que tens realizado aqui nas redes sociais, não é? Que é aquilo que está mais à mão. Sim, eu acho que era uma boa forma de terminar, era voltarmos ao princípio. Que é, eu tenho a sensação que os profissionais de felicidade só vão ter sucesso nos seus resultados quando as pessoas passarem por um processo de ressignificação de felicidade. Bom, também podemos ver isto de outra forma. Há 50 anos atrás, por exemplo, na área das terapias, era normal dizer-se a um cliente ou a um paciente, se quisermos, que o seu tratamento iria demorar 20 anos. Era normalíssimo. Portanto, a cultura da sociedade aceitava esse diagnóstico, não é? E esse tratamento. E se depois olharmos para o impacto disso, é que 20 anos de tratamento, fazendo as contas, não deve ser uma coisa barata, não é? Nem tranquila, deve ser cansativa, 20 anos em tratamento. É uma vida, não é? Sim. Exatamente.
Hoje, esse paradigma já está um bocadinho desconstruído e, felizmente, houve uma evolução. Já temos muitos tipos de terapias diferentes e, portanto, as pessoas também já são livres de escolherem aquela que podem experimentar várias, não é? E, portanto, isso é tudo muito bom e foi uma grande evolução. Eu penso que na área da felicidade vamos passar pelo mesmo caminho. Há que ver que os estudos da felicidade são muito recentes, não é? E, portanto, isto ainda vai crescer muito. Houve aqui um grande boom inicial da parte da psicologia positiva, que fez um trabalho fantástico, mas hoje a gestão também está a aparecer no terreno. A filosofia sempre teve, mas há agora uma área da filosofia mais prática que também se está a aproximar. A economia é a mesma coisa. A medicina também espreita o olho. Enfim, todas as áreas agora estão. O jornalismo também, imensos jornalistas a fazerem trabalhos nesta área. A política também começa a entrar. E, portanto, começamos a ver que isto é um terreno de todos, não é? E que todos juntos podem fazer aqui um contributo fantástico. Mas eu acho que o mais importante é mesmo esse. É as pessoas perceberem realmente o que é a felicidade, para depois voltarmos à metáfora da polícia judiciária, as pessoas encontrarem realmente a felicidade, porque senão vão estar 20 anos à procura da felicidade, a gastarem dinheiro, a perderem tempo, e aquilo não vai dar em nada. E eu acho que isso seria bastante frustrante. Sim. Acho que poderia ser logo, não é? E podemos nos inspirar noutras culturas, ser logo à partida algo que estivesse nos primeiros anos da educação, não é? As pessoas a encontrarem-se e a saberem olhar para dentro de si, saberem realmente quem são e para onde é que querem ir. Não é? Isso então seria a perfeição, não é? Até porque alguns estudos dizem que os 3 primeiros anos têm uma influência muito forte na vida daquilo que vai ser a futura pessoa, não é? O futuro cidadão. E, portanto, se conseguirmos dar a essa criança 3 anos felizes, espetacular. Não é? Estamos a preparar um belo futuro. Não é? Ora, Olha, é isso mesmo. eu não te tinha colocado esta questão, mas agora que estávamos a falar, lembrei-me de perguntar isto. Como é que está Portugal? Assim, agora desviamos aqui um bocadinho da tua despedida. Como é que está Portugal nos rankings de felicidade? Ora, eu vou tentar resumir Sim, sim. rapidamente, porque há vários rankings interessantes para analisarmos. Embora agora tenhamos olhado mais para o das Nações Unidas, não é? Que foi criado em 2012, e Portugal tem vindo a melhorar, é um facto. Houve ali uma fase mais complicada, que até coincidiu com a fase da Troika em Portugal, embora não tenha a certeza que haja aqui uma relação direta, embora se admita que sim, não é? Agora, houve aqui uma melhoria. Alguns autores também acham que, bom, Portugal tem mais dinheiro agora, não é? Neste momento temos um governo que decidiu dar mais dinheiro aos cidadãos, não é? Não, tira de outra forma, não é? Mas eu penso que os cidadãos têm a noção que têm mais dinheiro na sua carteira, não é? E que conseguem fazer alguma poupança. Ora, os investigadores apontam que isso pode ser um fator que leve as pessoas também a considerarem-se mais felizes e que se sentem mais livres e com maior capacidade de compra e por aí fora, não é? Portanto, Portugal neste momento está em 59, num universo de 185 países. E melhorou do 66 para o 59. Isso acho que é bastante positivo. Não sei sinceramente se vai melhorar no próximo ano, porque estamos também numa fase excepcional, não é? Mas eu penso que esta pandemia, aos poucos, isto vai normalizar, não é? Portanto, olhando para a história, não há nada que nos diga que esta pandemia vá mudar muito o planeta, não é? Portanto, vai ser passageira. Tivemos este ano, 2020, 2021 poderemos ter no início uns restos ainda, e eu acredito que no final de 2021 já estamos praticamente na normalidade. Eu escrevi isso num livro que publicámos há pouco tempo, O Ressurgir. Não sei se já tiveste a oportunidade de ver, são Ainda não. 40 Mas vou ver. perguntas. Ok. São 40 perguntas sobre a pandemia. E eu respondi à 8ª pergunta sobre os estilos de vida e felicidade, e eu deixo lá essa mensagem. Eu acredito que no final de 2021 vamos estar a voltar Estamos à felizes. normalidade. Exatamente. Bem, olha, Jorge, obrigada por me teres respondido esta pergunta de última hora, mas de facto as palavras não é, são como as cerejas e então uma puxa a outra e este tema do ranking vai e acho que pode ser também importante para quem nos está a assistir. Jorge, então agora sim, vamos nos despedir.
a tua palavra final e a partilha de onde as pessoas podem acompanhar. Exatamente. É sim, é um até já, Judite. Eu também gosto muito do teu trabalho, espero que corra bem, eu tenho a certeza que está a correr bem, tenho acompanhado naquilo que posso. E dar-te também os parabéns por isso. Obrigado pelo convite, gostei muito desta conversa, espero que seja a primeira a primeira não, a segunda de muitas outras, não é? Teremos com certeza outras oportunidades. E passar aqui uma mensagem positiva, porque tudo depende da nossa perspectiva, não é? Há sempre um lado negativo e um lado positivo. É bom que as pessoas olhem para os dois, para o positivo e para o negativo, mas depois que fiquem com o positivo e sigam o seu caminho com o positivo debaixo do braço, digamos assim. Boa, eu também agradeço-te mais uma vez por estares aqui, Jorge, porque de facto é sempre, e embora não falemos muitas vezes aqui no one-to-one, mas as redes sociais aproximam-nos e sabemos sempre o que é que andamos a fazer. Então, Jorge, para além do LinkedIn, também tens página no Facebook e do LinkedIn, do Instagram, também tens página no LinkedIn e no Facebook e podem-te acompanhar, não é? Saber sempre o que é que andas a partilhar sobre felicidade, certo? Sim, sim, é muito fácil, basta colocar o meu nome, Jorge Humberto Dias, no Google e a partir daí é uma aventura muito interessante que eu aconselho a fazerem, é mais fácil. Mas já agora deixa-me partilhar uma coisa também, só Sim. para as despedidas, que é, tu nem imaginas o que eu já me ri à tua custa. É difícil para mim imaginar, porque... É difícil imaginar, mas como já foi muitas vezes, se calhar era bom tu mandares-me uma mensagem com o teu NIB para eu fazer o respectivo pagamento, está bem? Já pagaste com a tua presença aqui. Ok, troca de serviço, muito bem. É serviço comunitário, não é? Partilha de alegria, é serviço comunitário, faz parte do meu dízimo, como eu costumo dizer, não é? O meu clube online, porque é um clube online, um clube do riso online faz parte, e é esse o propósito, é que as pessoas realmente possam acrescentar valor e riso, não é? E riso às suas vidas, como uma forma de acelerar bioquimicamente a felicidade também, não é? Sem dúvida, é isso mesmo. Fantástico. Muito bem. Fantástico. Olha, Jorge, espero que nos possamos encontrar brevemente numa outra conversa, não é? Porque este é um tema que vai, não é? vai esticando, porque temos sempre mais algo a acrescentar. Por agora vamos nos despedir das pessoas que nos estão a assistir, que irão assistir depois também à gravação. E eu acho que é caso, Jorge, para dizer sejam felizes, não é? É isso mesmo. Vamos continuar. Obrigado, Judite. Até breve. Obrigada eu, Jorge. Até à próxima. Então, é assim que nos despedimos. Sejam muito, muito, muito felizes. E já sabem, acompanhem, procurem o Jorge Humberto Dias no Google, surpreendam-se, porque de facto há muito, muito, muito para ver, muito para conhecer sobre este tema e os contributos têm sido imensos e que dão realmente valor, muito, muito, muito valor às nossas vidas. Por isso, até breve para mais um Profissionais Felizes, porque andamos por aqui a partilhar muita, muita felicidade.